Canal Isates Varejo Inteligente. Meu nome é Ricardo, eu sou varejista de moda, um desenvolvedor de tecnologia e um apaixonado pelo que eu faço. Quero falar um pouquinho sobre cobrança e inadimplência. As duas coisas estão diretamente ligadas, afinal de contas, quanto melhor tu cobra, menor será a tua inadimplência, independente se tu vende certo ou vende errado, ou muito certo ou muito errado, cuida muito ou cuida pouco. O fato é que quem primeiro cobra é quem primeiro recebe. Então, quando cobrar, como cobrar, por que cobrar e até quando cobrar. Afinal de contas, o cliente, quando ele não quer pagar ou quando ele não pode pagar, ele não vai pagar. Acabou. Essa é uma verdade absoluta, né? Mas a questão é quando cobrar. É algo que eu tenho me feito muita pergunta, estudado bastante, buscado bons conselhos. Fato é que quanto antes tu começa, mais efetivo tu vai ser, até porque o cliente normalmente, se tu cuidou a compra, então o cliente não compra pensando em não pagar. Acontecem percalços, né? Acontecem coisas que não estão sob previsão e as pessoas se atrapalham e acabam não podendo pagar muitas vezes, creio eu. Então, primeiro ponto é quando cobrar e quando deixar de cobrar, né? Para não gastar energia demais e para não gastar energia de menos. E nesse aspecto eu tenho ouvido muitos modelos, muitas formas, né? Desde do empresário que fala que não pode largar do pé nunca mais e tem que seguir fazendo abordagens sequenciais, até aquele cliente que fala em 90 dias de cobrança e depois abandona porque não vem mais. O fato é que a cobrança tem um custo adicionado, então tu deve cobrar, até que esse custo pare de retornar, né? Então imagine que tu tem uma pessoa full time fazendo cobrança e se tu colocar ela fazendo cobrança na linha dos 180 dias, qual vai ser o índice onde ela se paga, né? E se tu colocar ela no 360 dias, quanto ela se paga, qual é o índice, né, de retorno sobre esse investimento de ter essa pessoa fazendo isso? Na prática, é algo que você deve medir para ter essa resposta tua, não minha, mas tua, não do vizinho ou do outro empresário, mas tua. Então a tua base de dados vai te dar essa resposta, a questão só é medir. Então a minha sugestão é começar cedo, né? Tem gente que começa no dia do vencimento, enfim, dia do vencimento, uma semana, 3 dias, e eu sugiro colocar uma esteira. Montar uma esteira de cobrança, onde, por exemplo, tu tem 7 dias, uma data de abordagem, uma lembrança, afinal de contas o cliente talvez tenha simplesmente esquecido daquele vencimento, né? Depois disso coloca mais uma com 15 ou com 20 e aí tu já lembrou o cliente 2 vezes. E se o cliente não pôde, então vamos chegar perto da data onde ele recebeu, né? Então 30 dias após a data do vencimento. Afinal de contas, 30 dias após a data do vencimento é aproximadamente a data que o cliente está recebendo seu salário novamente. Então, teoricamente, agora ele tem dinheiro para te pagar, né? E aí entra em contato. 60 dias depois, sugiro entrar novamente, mas se o cliente com 30 dias não pagou, 60 dias depois, de novo, mais uma vez, esse cliente tem dinheiro, ele recebeu, e agora não é mais uma, mas são 2 parcelas já vencidas e uma parcela por vencer, se tu vende de forma parcelada, claro. Então são 3 parcelas que o cliente tem que botar. Se ele não conseguiu botar em dia 3 parcelas é mais difícil. Ainda com relação à cobrança, de novo, então chega-se a parte onde é mais difícil, tu começa a abrir parcelamentos, cartão ou crediário, enfim, da forma como tu tiver disponibilidade, tiver disposto a fazer também. Eu entendo que a cobrança, assim como o processo de venda, ela deve ter um passo a passo. Não pode ser, hoje eu vou cobrar assim, amanhã eu vou cobrar assado. Não. Tu tem datas específicas que tu cobra, por exemplo, 7, 14, 28 dias. São as primeiras 3 abordagens. Depois disso, de 30 em 30. E por quanto tempo? Né? Vai colocar alguém, vai ser mais incisivo, tipo de proposta, isso cada um tem que definir quanto ao seu negócio. Eu, claro, aconselho quanto antes tu conseguir ou receber ou quitar
dar desconto para receber ou reparcelar, maior a tua chance de receber. Mas o fato é, o que eu penso muito sobre cobrança é que ela não pode ser um peso ou um sofrimento. Então eu não posso olhar para a cobrança e dizer o João está me devendo ou a Maria. Não, é um índice e esse índice faz parte de qualquer negócio que assuma risco na tomada de crédito. Então faz parte, é só não sofrer com ele. Mas essa régua de cobrança, então, uma régua com relação ao tempo, de novo, 7, 14, 28 dias, 30, 60, 90, 120, 150, né? E aí depois disso continua a cada 30 dias, mas qual é o índice de cada faixa? Isso tem que ser lido, porque a partir do momento que o índice de retorno de uma determinada faixa começa a ficar muito, muito ruim, muda a estratégia em determinada faixa. Vamos imaginar, por exemplo, que na faixa de 1 ano de atraso você tem um índice de retorno, de cobrança muito baixo. Então, como é que eu faço para melhorar esse índice? Eu posso melhorar a proposta daquele momento, né? Eu posso trabalhar no desconto nos juros, ou enfim, eu tenho que melhorar a proposta de forma que talvez eu torne aquilo atrativo para o cliente, e isso talvez faça com que o meu índice, então, né, ou que alguns clientes resolvam pagar naquele momento. Bom, mas e se eu não consigo, e se eu não sei, e se eu não estou disposto a abrir uma negociação mais agressiva? Então, abandona o cliente. Não para sempre, é claro, mas abandona, deixa ele respirar um tempo, deixa ele viver a vida, afinal de contas, ele talvez esteja passando por um momento crítico, e aí depois ele retorne. Então, da forma como a gente está desenhando, por exemplo, nós iríamos cobrando até 1 ano, 7, 14, 28 dias, depois disso 60, 90, 120, 150, até os 180 dias. E depois disso, com 360 dias, nova abordagem. Deixamos ele respirar, deixa ele ver, deixa ele tentar melhorar a situação dele. 1 ano, fizemos nova abordagem. De novo não deu certo, 1 ano e meio, nova abordagem. Isso se trata basicamente de formular uma régua de cobrança, uma régua de comunicação para quando o cliente está em afastamento, né? Ele está em afastamento e com dívida. De novo, não adianta eu sonhar que esse cliente não quer pagar. Eu tenho que acreditar que ele não pode pagar, até porque se ele não quer pagar, nenhuma abordagem fez sentido até aqui, nem vai fazer sentido. Se ele não quer pagar, é provavelmente porque na hora que eu vendi, eu cometi um erro. E isso não se corrige mais. Então, minha sugestão, formula uma régua de cobrança com muitas abordagens e mede cada uma delas. Se cada uma delas tu enxerga qual é o índice de retorno, então tu já sabe se está valendo a pena ou não. Tá bom? Era isso, curta e compartilha, espero que tenha feito sentido para você ou para alguém que esteja no momento sofrendo com a cobrança ou tentando estruturar a sua. Muito obrigado.